Olá pessoal, do Somos Todos Mestres. Estamos aqui novamente, eu, a Érica, junto com o querido Jefferson. Oi Jefferson. Olá, querida Erika, tudo bem? Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho a respeito de chakra sexual, das energias do chakra sexual, e para conversar com vocês a respeito da nossa vida, do quanto a gente se distanciou muito do recebimento do prazer na nossa vida. Eu e o Jefferson, a gente estava aqui um pouquinho conversando antes sobre qual tema que a gente iria gravar hoje, né, Jefferson? Sim, sim. Tipo, no improviso, mas com algumas bases, né? Claro. É. E aí a gente chegou à conclusão de falar sobre esse tema hoje, porque semana passada eu estava comentando com o Jefferson que foi uma semana do curso que eu estou disponibilizando para as pessoas, né? E a gente estava trabalhando as energias do chakra sexual. Foi durante a semana toda a gente trabalhando as energias desse chakra. E eu estava comentando com o Jefferson a dificuldade que teve do grupo, de quase todas as pessoas do grupo, de conexão com essas energias, com as energias do chakra sexual. E aí eu estava comentando com o Jefferson das mensagens, de tudo que me veio para ser passado para o grupo em relação a esse assunto, de toda a abertura de pensamento que veio sobre o prazer. Num primeiro momento, a gente falando sobre a questão do sexual em si, do ato sexual, que a gente criou, nós enquanto sociedade, ao longo dos anos, né? A gente criou tanto tabu em cima do sexo, tanto tabu em cima do prazer sexual, que é algo que quase não é falado hoje em dia. E a questão de criar esse tabu em cima da sexualidade é algo que já nos distancia um pouco dessa conexão com as energias do chakra sexual. E eu gosto muito de falar que tudo isso é muito normal, é muito comum. Se eu estou aqui hoje, foi por conta de um ato sexual. Se o Jefferson está aqui Sim. hoje, também foi por conta de um ato sexual. E Ainda é, né? ainda é, né, Jefferson? Ainda Ainda estamos, é. No futuro a gente não sabe. ainda estamos nos reproduzindo dessa forma. Hoje em dia não é 100% das pessoas, porque hoje em dia existe Isso, reprodução in vitro, sim. né? Hoje em In dia vitro, existe outras formas de reprodução, mas isso. ainda a grande massa, a maioria das pessoas que estão aqui nesse planeta hoje foi por conta de um ato sexual. Então, se nós existimos, foi por conta de um ato e de um ato que gera a nós muito prazer e que é divino, é o que traz a criação, é o que traz cada um de nós aqui. Então, um primeiro ponto, eu acho que a gente pode conversar ainda mais, né, sobre essa questão da sexualidade. E um segundo ponto é a questão do prazer mesmo, de receber o prazer na vida. Que eu estava falando com o Jefferson, que o que me veio de insights e de pensamentos para repassar para o grupo foi que nós, seres humanos, nós nos perdemos nesse caminho de recebimento do prazer e de sentir a vida prazerosa. A gente meio que foi criado para acordar. Enquanto é criança, a criança tem muito prazer na vida dela, né? Ela pode estar. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando num emprego antigamente e era atendimento ao público. E eu lembro que tinha uma garotinha de uns 4, 5 anos de idade. Ela tava com um pirulito na boca e ela dançava assim pelo salão onde as pessoas estavam esperando para serem atendidas. E ela com aquele pirulitinho na boca, ela dançava junto com o pirulito. Dava para ver claramente que o prazer que ela estava sentindo ali naquele momento. E era algo muito lindo de ver, que é algo que as crianças têm, mas ao longo da nossa vida a gente vai crescendo, vai assumindo responsabilidades, a gente vai indo para o trabalho. E aí é um trabalho que a gente muitas vezes não gosta, não sente prazer, acha que tem que ser aquela obrigação, acha que tem que ser daquele jeito. E aí acha que a vida tem que ser maçante mesmo, que não é prazerosa mesmo não, que a vida é complicada, que a vida é difícil. E aí todo mundo emanando esse tipo de pensamento pro inconsciente coletivo. E acaba que vai Pegando, né? vai pegando, porque vai criando aquele campo, né? Vai criando aquele campo mórfico, aquela energia muito forte a respeito desses pensamentos de que a vida não é prazerosa.
E aí acaba que nos finais de semana a gente vai buscar muito prazer momentâneo, aquele prazer rápido, e em comida, e aí se alimenta demais. Ou então em bebida alcoólica. Eu falo por mim mesma. No meu passado eu achava que tomar cerveja era algo que me trazia muito prazer. Eu não conseguia perceber esse tipo de prazer igual eu tô comentando agora. Que é um prazer totalmente momentâneo, que é algo mais para camuflar essa não conexão com realmente um prazer na vida, né, Jefferson? É um remédio, né? É, exatamente. Um remédio, entre aspas, né? Um remédio que mais prejudica do que auxilia. Então, assim, a gente resolveu trazer esse assunto para vocês para alertar mais mesmo a todos nós, de começarmos a receber mais o prazer na nossa vida, de começarmos a enxergar a vida de uma forma muito mais prazerosa, porque viver é prazeroso e aprender, porque nós estamos aqui aprendendo, e aprender é algo muito prazeroso. Só que a gente meio que distorce tantas coisas, né, e acha que a vida começa a criar tanto esse pensamento, essa forma de pensamento de que a vida tem que ser dolorosa, de que ela tem que ser difícil, de que ela tem que ser penosa. E aí a gente vai se desconectando cada vez mais dessas energias do chakra sexual. Né, Jefferson? Do prazer, né? É interessante que existem até materiais disponíveis, assim, já há bastante anos, que até substituem o chakra sexual pelo chakra esplênico, né? Do baço, né? Sim. Então, é impressionante como que isso está desconsiderando que o chakra sexual seja um dos 7 principais, né? Para você ver o tamanho dos bloqueios, do processo sexual que existe. Assim, é claro que nós estamos falando aqui muito, e inevitavelmente, na parte ocidental. Ocidental, pelo inconsciente coletivo do cristianismo, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que predominou nessa região do planeta, nessa parte ocidental, se teve muito tabu, né, muito pecado nessa parte sexual, algo que já não aconteceu na parte do Oriente Antigo, né? Então você pega ali na parte da Índia Antiga, você pega a parte da Ásia até, inclusive, né? Um contexto diferente, né, de energia, né? Um processo que se descolou dessa parte de pecado e tudo mais do Ocidente. Então, o desafio dessa parte do chakra sexual, não que isso não exista lá na Índia hoje moderna e nos países que estão ali no contexto mais oriental, mas isso pegou muito aqui no Ocidente. E aí você também pode se perguntar por que você encaixou nessa parte do planeta, né, com ainda esse inconsciente coletivo que tenta renegar essa parte do chakra sexual, da parte sexual, da troca de prazeres, né, de fluidos e tudo mais, né, energia, né. Então, assim, é importantíssimo que dentre esse nosso momento na encarnação, a gente possa trabalhar também esse chakra, né. Então, o chakra básico, assim, segundo o que as escrituras antigas e muitos mestres e muitas pessoas ainda falam, que nós estamos na transição do chakra umbilical para o chakra coronário, né? Então, a gente já passou do chakra básico, estamos ainda no chakra sexual e umbilical, né? No sentido do meu, minha, eu sei, né? Tudo meu, essas coisas, para você ir para o chakra cardíaco, que é o tipo nosso, dividir, o compartilhar, crescer juntos, né, evoluirmos juntos. Então, é um processo que, no geral, na média humana, encarnatória, nós estamos passando de nível, né, passando de estágio, né, de chakras, né. Então, todos nós ainda estamos subindo e descendo. A gente tem momentos de amor incondicional, amor muito forte, atitudes realmente maravilhosas, e no mesmo, sei lá, no mesmo ano, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, no mesmo dia, a gente faz coisas que realmente deixam a gente, assim,
chateado com nós mesmos, né? Você olha, você fala, meu Deus, ainda estou nessa, né? E sim, você deve encarar isso e abraçar essa sombra ou esse momento do estágio da tua evolução, que sim, você ainda está nesse nível e que o negócio precisa de dedicação para você tocar para frente e evoluir. Ninguém evolui sentado na cadeira e só meditando. Não que meditação não seja importante, tá? Mas o que faz a pessoa crescer, evoluir, é prática, é atitude, é ação, né? Não tem outra forma, tá? Se alguém está pregando que existe uma outra forma, aí pelo menos é minha visão, tá? Minha visão, a minha verdade seria de você colocar a mão na massa e aí você vai vendo aos pouquinhos o que você tá bom, o que você não tá bom, o que você precisa melhorar, e algumas encrencas que você acaba arrumando, algumas batidas de frente de caminhão, e aí você fala, caramba, meu Deus, não é bem assim, né? Porque aí você começa a ter uma real percepção de como que você está, e muitas vezes você achava que estava bonzão ou bonzona, e não é isso, né? Tem ainda muito chão para, tipo, como diz os nossos pais, tem muito arroz e feijão ainda para comer para crescer, né? Então, assim, essa parte sexual é uma coisa que acabou sendo muito bloqueada no Ocidente pelo inconsciente coletivo e demandado o inconsciente do processo da expansão da Igreja Católica Apostólica Romana, que tratou isso como pecado, como uma coisa que não deveria ser feita, né? Claro que existem conceitos da Igreja Católica Apostólica Romana em relação a você casar e depois do casamento ter o relacionamento. Eu ia comentar do cristianismo em si, né? Algumas religiões baseadas no cristianismo seguiram muito para esse lado, né? Para esse lado da proibição. Isso, e assim, claro que os tempos não são mais os mesmos, né? Então, independente da religião da pessoa que esteja aqui ouvindo e vendo os nossos programas, aqui não é questão de criticar ou não, mas é uma constatação, a humanidade evoluiu. Né? Então, quem segue uma religião deve buscar que a religião tenha evoluído também com a humanidade. Né? Então, esse é um ponto importante. E no meu caso, na minha verdade, na minha experiência, eu observo que muitas das pessoas que me procuram profissionalmente, elas estão num momento de viver uma experiência espiritualizada. Elas, em algum momento, já tiveram alguma religião, hoje não tem mais, elas não conseguem mais se encaixar em qual que seja a religião, tá? Ou doutrina, tá? Mesmo filosofia, e elas têm já um viés mais espiritualista, uma coisa assim, sem fronteiras, uma coisa de estudando várias religiões, ou doutrinas, ou filosofias, e encaixando um pouquinho da sua história, né? Então é importante observar que essa parte do chakra sexual é muito importante porque ela, no sentido sexual, você troca energias poderosas com as pessoas, então é um momento de experiência, de realização, de mudança de padrão energético, né, de prazer. Então, seria muito importante que as pessoas levassem essa parte do chakra sexual a sério. É um dos 7 chakras principais. Para mim, ainda, o relacionamento, a troca, o sexo é fundamental para que a pessoa consiga ter experiências transformadoras nessa encarnação, tá? Então, é o meu conselho. Agora, no sentido, e a minha visão também, no sentido do prazer, né, de levar isso para o prazer da vida e que está ligado com o chakra sexual, eu acho que isso é fundamental e eu posso falar sobre isso por experiência própria. Né? Como você comentou um pouquinho da tua história profissional, Eriquinha, eu também vivi momentos assim, onde que, tipo, eu acordava com pura obrigação, né? Obrigação, para mim aquilo era um martírio. Eu vivi vários anos dessa encarnação, vários anos,
completamente infeliz. Tá? Completamente infeliz. Eu tinha um trabalho, eu tinha uma posição razoável, profissional, eu tinha um retorno financeiro bom. Eu acho que eu sempre... quem trabalha acha que pode ganhar sempre mais, né? Mas eu trabalhava muito, eu achava que poderia ganhar muito mais do que eu ganhava, mas era um salário razoável, conseguia viver, tinha uma vida boa, né? Mas isso não era suficiente e eu ficava realmente... eu acordava com obrigação e voltava para casa com obrigação, né? Eu não conseguia imaginar eu vivendo a vida inteira, a minha história, minha visão, viver essa encarnação inteira com essa obrigação nas costas, de pagar contas, financiamento, essas coisas. Você vai acabando se enroscando, se enrolando, e aí quando você vê, já passou, sei lá, 10 anos, passou 20 anos, aí você olha para sei lá, cai a ficha e você fala, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Cadê minha felicidade? Cadê aquela alegria de criança como que eu era antes, né? E aquilo tudo foi consumido. E foi consumido por quem? Por mim mesmo. Não foi pela sociedade, não foi, porque, sei lá, mandar. Eu escolhi isso. E eu estava mantendo aquele padrão de vida sem prazer. E era isso que estava acontecendo. A minha vida foi perdendo o brilho. Sim. Muitas vezes não fazia mais sentido eu acordar e ter que fazer aquilo que todo mundo fazia. Estava muito difícil encontrar, para mim, na minha história, encontrar prazer para viver. Literalmente, é isso, para viver. Porque você pensar, você viver é isso, então não tem graça. Não vale a pena. E esse questionamento de tipo, poxa, viver é isso, se viver é isso, eu não quero mais. É um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Muito. Isso, e é totalmente compreensível, né? Eu atendo pessoas exatamente com esse ponto, você atende pessoas com esse ponto, Então, assim, isso é um ponto que chega a nós, consciência e espírito, que está falando com o personagem e falou, não dá. Você precisa mudar esse processo, encontre alguma coisa que pelo menos, ou encontre dentro do lugar que você trabalha, ou alguma outra coisa que possa resgatar o prazer novamente para a sua vida, né? Porque também só ficar no prazer sexual não vai segurar a onda da tua encarnação. Não estou falando que não seja bom, não é isso, mas só manter essa parte do chakra sexual só para os atos sexuais não vai segurar a onda da tua vida. Você não vai conseguir ficar só feliz com isso. Isso pode ainda virar... eu ia só complementar que isso é subestimar também as energias do chakra sexual, porque não é só no prazer sexual, isso, né? É algo que envolve um âmbito na nossa existência como um todo. Né? É muito amplo, né? É o setor de prazer. Sim. É o setor de prazer, que também engloba o prazer sexual, o fluxo sexual. Mas, por exemplo, muitas vezes pensam que o chakra sexual é só o sexual. Por exemplo, o chakra sexual, ele trabalha no gênito urinário. Então, para os homens, ali, a glândula principal é gônadas, e para as mulheres, ovário. Né? Então, ou seja, esse chakra ele precisa ser trabalhado também, porque ele vai nessa parte fisiológica da pessoa. Então, se esse chakra estiver apagado, se o chakra não estiver sendo bem trabalhado, ou obstruído por você mesmo, você pode ter problemas renais. Sim. Né? Ou outros problemas na região genito-urinária. Né? Então, não tem como você substituir o chakra sexual pelo esplênico, porque todo mundo faz xixi, todo mundo precisa fazer. Né? E o esplênico é um chakra secundário. Todo mundo veio de uma relação sexual. Não é verdade? Então, eu acho que é importantíssimo as pessoas, então, encontrarem um prazer que seja um sexual trabalhado, mas que você encontre prazer na sua vida. Isso é fundamental. Então, assim, quando o negócio não está direito em casa, então vamos supor, você está vendo que o seu trabalho está te consumindo, ou você já não acorda mais feliz, por qual razão que seja, é um sinal que levanta.
É um sinal que a sua consciência, você espiritual, tá transmitindo através do seu personagem e vê, olha, por esse caminho não dá mais, você precisa fazer alguma coisa, né? Ou você deve fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver atento aos sinais. Se você não estiver atento, se você estiver ignorando esses sinais e ainda continuar pensando que a vida é só obrigação, que falaram que tem que ser assim, porque, sei lá, a sociedade diz que a mamãe e o papai falou quando você era pequeno, ou sei lá, porque os amigos falam, é o único jeito. Então, assim, você aceita isso, não reclama mais, e não reclama mais para ninguém, e segura a onda, se banca, entendeu? É que a maioria das pessoas não conseguem se bancar nesse sentido, porque o espírito vai estar lá falando. A consciência falando, não dá mais, não dá mais. Então, você precisa encarar, caso seja a sua situação, isso que a gente está falando. Né? Mas é possível, sim, você encontrar algo que que te realize, que te traga prazer. Muitas vezes também a pessoa se depara com um desafio e ela não consegue ter forças de encarar isso e seguir adiante, porque ela passando esse desafio, essa barreira, atrás desse desafio, dessa barreira, é onde que vai estar o pote de ouro, onde que ela vai encontrar o prazer. Mas ela desiste antes mesmo de fazer. Ela se depara com a situação, é desafiadora, não estou falando que seja fácil, é desafiadora, mas ela não consegue, ela desiste antes de continuar, tipo, de batalhar por si própria, entendeu? Sim. Então, não, pode falar aqui. Eu ia complementar essa parte que você está dizendo, que essa parte, quando você perceber que você está passando por esse processo de enfrentar esses desafios e está sentindo que não está dando para seguir sozinho, né? Procure ajuda. Isso. Existem inúmeros hoje em dia. Eu falo que para cada pessoa, parece que existe um tipo de auxílio, de contribuição para cada ser humano. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre tratamentos e atendimentos, diversos tipos de atendimentos holísticos que vão contribuir para que te dê um gás a mais, uma força a mais nesse momento que você está passando por essa transição. Porque às vezes a gente precisa mesmo de uma ajuda, né, Jefferson? Precisa. Eu gosto de dizer o seguinte, você foi primorosa, Érica. Perfeita. Porque assim, eu acredito, eu sempre pensei isso desde pequeno, apesar de eu ainda ter uma certa resistência, eu reconheço que eu tenho uma resistência de pedir. Hoje eu melhorei muito, muito antes eu tinha uma resistência de pedir ajuda. Eu também. E imagino... Isso que eu ia falar, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes, das pessoas que seguem aqui o Somos Todos Mestres, têm essa dificuldade, né? E isso, é claro, há muitos anos eu venho trabalhando e hoje eu melhorei muito, mas eu ainda identifico isso em mim, né? Então, quem tem muita resistência, tem dificuldade de pedir ajuda, óbvio que vai sofrer, é óbvio. Ponto, não tem outra coisa. Vai sofrer e vai sofrer até onde não aguentar mais. Ou se aguentar sofrer muito, vai viver sofrendo muito, porque não vai pedir ajuda, então não tem o que fazer, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás, eu vi uma propaganda, e era uma propaganda de um banco, que hoje nem existe mais, e o banco era uma propaganda bonita, e o banco, no final das contas, dizia assim, né, que ninguém vence na vida sozinho. Tipo a ideia da propaganda. E o banco estava lá para ajudar a pessoa nos sonhos, tal, tudo mais, ou seja, com dinheiro, empréstimo e tal, e você ser correntista daquele banco. E isso há muitos anos atrás, fixou na minha mente como se fosse uma chave. Como se eu trouxesse aquilo, isso muitos anos atrás mesmo, era adolescente, como se eu tivesse me conectado com alguma coisa na minha essência. E a partir dali eu comecei a mudar um pouco disso, de começar a pedir ajuda para as pessoas, porque eu era um cara muito ali, tipo, não, eu vou fazer tudo sozinho, vou conseguir, e isso não pode ser, eu tenho que conseguir e tal. Então, eu vi que era muito legal você pedir ajuda e você ter essa ajuda e conseguir se transformar, né?
E com isso e tinha uma coisa, as pessoas me perguntavam, me pediam muita ajuda. E eu sempre era solícito. Parece que desde pequeno as pessoas vinham até a minha pessoa pedir conselhos, me contar segredos, sem eu pedir, era uma coisa que acontecia. Sim. E eu me sentia muito feliz em fazer isso, e era uma coisa natural. Mas eu fazer o contrário, eu não fazia. Sim. Então a vida me mostrou várias situações, e aí naquele dia que eu vi essa propaganda, aquilo fixou na minha mente. Então, fazer um link com o que você falou, eu posso dizer assim, seguramente, ninguém vence na vida sozinho. Ninguém. Absolutamente ninguém. Todo mundo depende de outras pessoas. É esse o jogo da gente estar aqui encarnado, tá? É justamente precisar. Por exemplo, essa luz aqui, a energia que está aqui no meu apartamento, a conexão da internet, não sou eu que estou fazendo isso. São pessoas que arquitetaram isso, estruturas que foram feitas, pessoas que estão trabalhando agora para que nesse exato momento eu possa estar aqui com energia, com conexão, com internet, para passar essas informações. Então, ninguém vence na vida sozinho. Então, se você está com um problema agora, você consegue enxergar tudo isso que a gente falou, mas você não consegue sozinho ou sozinha resolver isso, busque uma ajuda, seja em qual modalidade você tenha empatia ou tenha conexão, seja pelo modo tradicional, seja pelo modo holístico ou alternativo. Você hoje dizer que não existem técnicas ou que não existem ferramentas para você resolver os seus desafios ou te auxiliar, porque na verdade sempre quem resolve é você mesmo, mas te auxiliar a resolver não é verdade. Tá? Sinto muito, não é verdade. O que mais tem, e nunca teve tantas possibilidades e alternativas como neste momento que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, esse vídeo, eu recebo vários contatos ou comentários, a Érica também, a Joicinha também, pessoas falando que um vídeo, né, um podcast, né, já ajudou a pessoa com uma situação, ou seja, a pessoa só precisou ter uma conexão, uma internet, e estar de coração aberto, de conexão aberta para poder ouvir e absorver isso. Não pagou nada. Você entendeu? Então, 1 milhão de ferramentas tem. Basta realmente querer. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Eu sei, é duro, é difícil. Às vezes a pessoa fala, isso cai como uma paulada? Cai, mas é verdade. Felizmente ou felizmente, isso é verdade. É isso aí, Jefferson. Bom, pessoal, essa mensagem que a gente quer passar para vocês aqui hoje, principalmente essa reflexão a respeito do prazer na vida, que é algo que acredito que está esquecido um pouco da maior parte das pessoas. O que aconteceu com a gente no grupo foi que muitas pessoas comentaram, tiveram surpresa de sentirem dificuldades com a semana do chakra sexual. Porque elas falavam... me mandaram mensagens falando, nossa, Érica, eu não imaginava de forma alguma que eu fosse ter dificuldade, porque eu sempre tive uma vida muito alegre, eu me sinto alegre, sou uma pessoa alegre, mas aí quando ela para observar detalhes na vida dela, ela observa que essa alegria poderia estar sendo muito maior, poderia ser um prazer muito maior em todas as atividades, se ela resolve determinada emoçãozinha que estava ali guardada, algum traumazinho de infância relacionado a recebimento de prazer, recebimento de alegria. Então essa mensagem que a gente deixa para vocês, de vocês observarem mais se você realmente está aceitando receber o prazer na sua vida e manter o prazer na sua vida, ou se você está vivendo, como a gente comentou, como a maioria das pessoas, no automático, né, Jefferson? No automático, sim. Sem observar e sem receber. Sem perceber. Trocar, né? Trocar, né? Eu acho que porque receber é importantíssimo, que até a gente relatou que é a nossa dificuldade de receber, a gente mais doa, né? Ou seja, não aceitar ajuda e tudo mais. Mas a troca é importantíssima, então receber, mas também se doar, né? Porque também tem o outro lado, porque às vezes a pessoa só recebe, mas ela não troca nada, né? Ela não dá, ela não passa adiante, né? Então, é fundamental que esse fluxo aconteça, e até
a função dos chakras é justamente... É isso que eu ia comentar, a troca, a entrada e a saída, né? Então, o fluxo de entrada e saída é fundamental. Se você está só recebendo, está faltando você doar. Então, isso vai te fazer falta. Se você está só doando, já está fazendo falta, né? Isso também já vai fazer falta, porque você não está recebendo. Sim. Então, é aquele lance que é clichê, mas que é fundamental a gente pontuar, que é o equilíbrio. Tá? É a coisa mais desafiadora para o espírito quando está encarnado, que é estar em equilíbrio. Jefferson, Érica, vocês sempre estão em equilíbrio? Não, a gente não está. Mas eu acho que a nossa diferença, e que de muitos de vocês que nos acompanham, é que nós estamos mais atentos a nós quando nós estamos desequilibrados. Então, nós percebemos quando as coisas não estão indo muito bem. Então, a gente faz um movimento mais rápido. E é isso que eu gosto de falar para as pessoas. Eu faço um movimento mais rápido quando eu observo que eu estou tutibiando, ou que eu estou vacilando, ou que tem alguma coisa errada. Mas, mesmo assim, tem pontos que ainda são desafiadores para mim. Mas a diferença é que a gente está olhando, por exemplo, eu e a Érica, nós estamos observando com mais rapidez, agilidade, para resolver o problema. E não ficar depois remoendo um tempão, sei lá, semanas, meses, anos. Quanta gente está há anos guardando coisas de familiares, de pessoas que já se relacionaram há anos. Gente, isso não é que eu vou falar que isso não é normal, tá? Mas não é normal e não é bom. Só que isso acabou ficando meio que de uma forma normal. Você entendeu? Assim isso não como tá viver certo. uma vida maçante, sem prazer nenhum, se tornou algo normal. Exatamente, isso não é normal, gente. A gente entende que isso virou normal, mas isso não é normal. O normal é você ter uma dificuldade, você batalhar, você superar e seguir adiante. O normal, entre aspas, eu não quero dizer que quem é normal é anormal, mas é um fluxo seguir, entendeu? Não é isso que quem é normal, nós somos normais. Eu nem gosto de usar esse termo, posso dizer comum, assim, sabe? Que até é normal. O que é normal? Depende de qual referência que você fala. Mas é uma questão de que você leva isso por muitos anos, uma coisa ruim, e isso não é bom. Por exemplo, melhor, isso não é bom. E não se acostume com o que não é bom. É isso. É isso mesmo. Bom, pessoal, nós agradecemos imensamente a cada um de vocês. Hoje, novamente, a Joyce não teve a oportunidade de estar aqui conosco. A gente acredita que ainda alguns episódios também ela não vai poder estar aqui com a gente. Mas eu e o Jefferson estamos aqui. Vamos continuar com os áudios para vocês, com os vídeos. Esperamos profundamente que vocês tenham gostado dessa mensagem, que tragam muito prazer para a vida de vocês e também levem prazer para o trabalho, para as outras pessoas, assim como o Jefferson comentou. Lembrando a vocês, o endereço do nosso site é www.somostodosmestres.com. Lá vocês encontram os outros episódios e também tutoriais de como ouvir os podcasts pelo celular, se vocês quiserem também, porque tem como baixar e ouvir sem internet. Um abraço a vocês, muita paz, muita luz no coração. Muito obrigada a todos. Obrigada, Jefferson. É sempre muito bom estar aqui conversando. A gente sempre no final a gente fala, né? Nossa, foi tão bom. Sim. Eriquinha, obrigado, querida. Obrigado mesmo por mais este nosso podcast, pela oportunidade da gente estar trocando e aprendendo com você. E a gente trocando, né? Trocando. É um prazer fazer esse programa, essa proposta do Somos Todos Mestres. É um prazer para mim mesmo. Também. Então, a gente está trabalhando aí o chakra sexual, né? Então, assim, agradeço a todos os que acompanham o Somos Todos Mestres. A gente se vê no próximo programa. Deixo aqui um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido esse nosso programa de hoje. Até mais.